Inscreva-se agora no canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Fomos Testemunhas de Jeová. Eu sou Ivanilson. Desde pequeno que eu conheço as Testemunhas de Jeová. A minha mãe se batizou, né? Começou a estudar a Bíblia e começou a levar eu e a minha irmã para o Salão do Reino, congressos, né? Assembleias. Desde pequeno. Eu me lembro que quando eu tinha 6, 7 anos de idade, eu já ia para as reuniões, né? Mãe já me levava a gente para as reuniões. E ela começou a dirigir estudo da Bíblia para mim, comecei a estudar, né? Com as Testemunhas de Jeová, tive outros instrutores, se tornei publicador no batizado desde pequeno. A minha irmã chegou a se batizar e eu, com 14 anos de idade, já estudava a Bíblia, né? Desde pequeno. E quando eu completei, eu acho que foi uns 16, 17 anos, eu tive que estudar no colégio à noite para trabalhar durante o dia. E após eu ter começado a estudar no colégio, né, à noite, eu não teve como mais ir para as reuniões, né, que o salão do reino, as reuniões eram mais pela parte da noite. Teve parte assim também nos domingos de manhã também, que eu ia também pro salão, assistir as reuniões, que teve horário pela parte da manhã também nos domingos, mas depois mudou e ficou só pela noite. Não deu para mim ir mais para o Salão do Reino, e o tempo foi passando e deixei de ir para as reuniões. Mas sempre li a Bíblia, sempre pesquisei, sempre comecei a estudar mais a Bíblia. E o tempo se passou e eu passei 11, 12 anos sem ir para o Salão do Reino, ir para congresso, assembleia. Mas de vez em quando eu ia, né? Mas só que de uma parada, né? Foi em 2019 eu decidi voltar a estudar a Bíblia com as Testemunhas de Jeová e decidi, vou ser Testemunha de Jeová. É agora ou não? Ou vou ser Testemunha de Jeová, vou decidir estudar a Bíblia. Em 2019, depois de 11, 12 anos, comecei a estudar a Bíblia com as Testemunhas de Jeová. E o tempo foi se passando, foi estudando com as Testemunhas de Jeová. Só que quando eu era pequeno não tinha a mente, né? Nós, quando é criança, não sabe de nada, né? Aí eu comecei a fazer perguntas para o instrutor, ele foi dirigindo meu estudo. Em vez de ele vir dirigir meu estudo na minha casa, eu que ia lá para estudar, né? Uma coisa errada também, que era para ele vir na minha casa, mas eu ia até lá para estudar. Muitas coisas, tem assuntos, muitas coisas que eu já passei, só estou resumindo aqui um pouquinho, para não demorar muito o áudio, mas é muitas coisas que eu já passei, entendeu? Então eu disse assim, vou se tornar testemunho de Jeová, mas eu quero saber se a religião é verdadeira mesmo, como foi do início, o passado, o presente, o que estão falando, como que está sendo que está dirigindo a congregação. Então eu fui procurar saber desde o início, lá do início, né? Então o que eu vi? Muitas coisas erradas desde o início, o presente também. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, né? Tem muitas coisas na Bíblia falando que eu continuo lendo a Bíblia e estudando, gosto muito da Bíblia de estudar. E eu estudo hoje sozinho, né? Porque eu conheci as Testemunhas de Jeová, entendeu?
o início, o presente, de tudo. E vi muitas coisas erradas, ensinamento errado, coisas que não, ensinamentos que não batem com a Bíblia de jeito nenhum, doutrinas de homens falhos, né, corruptos, de falsos profetas, como a Bíblia fala. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse fala muitas coisas boas que nós temos que ler, que as pessoas têm que ler. Mas só que as testemunhas de Jeová enganam as pessoas que são fracas, que não têm aquele conhecimento da Bíblia. Eu tenho conhecimento da Bíblia desde o início, desde pequeno. E passei um tempo sem ir para as reuniões, mas eu ia se batizar. Cheguei a ser publicado num batizado 2 vezes, entendeu? Quando era pequeno, passou o tempo, voltei de novo, se tornei publicador no batizado, ia se batizar, mas de muitas coisas erradas que eu vi, ensinamentos que não se batem com a Bíblia, eu decidi não mais ser publicador, né? Não cheguei a ser testemunho de Jeová, eu era publicador não batizado. Então tem muitas coisas, isso aí só resumindo, né? Mas tem muitas coisas do que eu passei, muitas coisas. Hoje eu tenho 32 anos de idade, mas foi muitas coisas, tem muita coisa para me falar, minha experiência é muito grande, porque desde o início, desde pequeno, né? Não decidi mais continuar o estudo, porque muitas coisas erradas, que não batem com a Bíblia, como eu falei, repetindo, sempre vou falar, sempre vou defender a Bíblia, e que Jesus Cristo abençoe todos vocês. Então, antes de entrar numa religião, eu pensei, antes de eu entrar, eu tenho que saber como é que é, o que faz, entendeu? E vi muitas coisas erradas até hoje, e o tempo vai se passando e cada dia mais, entendeu? Vão sendo descobertas as verdades, descobertas, né? Descobrindo a verdade, as pessoas vão ver. Só que pena que tem muitas pessoas religiosas fanáticas nessa religião que infelizmente estão completamente cegas. A cegueira é grande, entendeu? A gente tenta falar com elas, ela até escuta, mas muitas dizem logo que nós somos apóstolos, mas não. Falo a verdade, sempre eu falo a verdade, entendeu? Antes de falar, eu tenho que ver, tenho que observar, e é com os meus próprios olhos que eu vi. Foi com meus próprios olhos que eu vi os erros lá dentro. Então, não estou criticando religião nenhuma, estou falando a verdade, doa quem doer, ache ruim quem quiser. Tenho vários textos na Bíblia, a Bíblia é grande, eu tenho provas também na Bíblia. Como a Bíblia diz que se não tiver amor não adianta de nada, 1 Coríntios capítulo 3, do 1 ao 13. 1 João capítulo 4, versículo 8, né? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eles até fingem ter amor, pregam o amor, mas não vivem o amor, entendeu? Muitas passagens que Jesus Cristo mandou fazer, entendeu? A ter amor, a ter união com todos as pessoas, lá em Salmo 133 fala. Entendeu? Então, a Bíblia também diz que Deus não é homem para mentir, né? Nem um filho do homem para mudar de opinião, de ideia, para mudar de ideia. Números, capítulo 23, versículo 19. Muitas coisas mudaram, o ensinamento deles muda direto. Hoje está ensinando uma coisa, no outro ano ensina outra coisa, no outro ano o tempo vai passando, muda de ensinamento. Então, a Bíblia está dizendo que Deus não é homem para mentir, que Ele não pode mudar, entendeu? A palavra de Deus não muda, mas a doutrina lá deles, o ensinamento deles muda constantemente. Muitas outras coisas. Romanos capítulo 12, versículo 20, dá de comer quem tem fome, dá de beber quem tem sede. Quando a gente está falando a verdade, o que Jesus Cristo quer que a gente faça, muitas pessoas em geral, entendeu? Como a Bíblia diz que muitos entrarão pelo portão largo e espaçoso, que conduz à destruição, e poucos entrarão pelo portão estreito, que conduz à vida eterna. Então a Bíblia já está dizendo, entendeu? Então ainda tem muitas pessoas boas, entendeu? Mas infelizmente são poucas. Há mais pessoas ruins, o amor da maioria se esfriou, entendeu? E principalmente
as Testemunhas de Jeová. Aqui tem muitas pessoas boas também, muitas pessoas boas, só que estão cegas, entendeu? É corpo governante, é anciões, com doutrinas de homens, inventando doutrinas, né? Muitas passagens de Jesus Cristo boas, bonitas, em Mateus capítulo 25, versículo 35, se eu não me engano, né? Jesus Cristo disse: tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste, né? Então, muitas coisas. Apocalipse capítulo 22, versículo 19. Não tirar qualquer coisa das palavras desta profecia, a Bíblia diz. Só que a testemunha de Jeová tira, coloca, entendeu? Vi muitas coisas que da Bíblia, que muitos textos da Bíblia que as testemunhas de Jeová já tirou. Lá no finalzinho de Marcos, no livro de Marcos, se eu não me engano, tiraram umas partes lá. Em Atos também tiraram umas partes. Não me lembro qual texto. E eu estou vendo a parte que eu dizer que tem amor, as testemunhas já vai retirar, né, pelo que eu estou vendo, né, porque são muitas coisas e elas estão tirando, entendeu? Elas querem mais livros, querem fazer livros, dedicar-se a livros demais do que a própria Bíblia. E está escrito lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 12 a 14, que diz: quanto a qualquer coisa além delas, meu filho, seja avisado de se fazer muitos livros, não a fim de dedicar-se demais a eles, cansa a pessoa. Então, fazem muitos livros, muda o ensinamento todinho, a pessoa sai de casa em casa esse ano ensinando uma coisa, quando chega outro ano já muda de opinião, entendeu? Já vai chegar na casa da mesma pessoa já com outra história. E o versículo 13 diz: depois de se ouvir tudo, a conclusão é esta: tema o verdadeiro Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois essa é toda a obrigação do homem. E o versículo 14: pois o verdadeiro Deus julgará todas as ações, incluindo todas as coisas ocultas, e determinará se são boas ou mais. Então está dizendo, Deus vai julgar. Eu era de uma congregação, a minha mãe é de outra congregação do interior, né? Ela mora distante de mim. E eu passando dificuldades, né? Só pregando, saindo de manhã, tarde e à noite nas pregações. E teve um tempo que eu estava passando dificuldade, fui pedir ajuda aos anciãos. Se os anciãos poderiam compartilhar o meu trabalho, dos meus quadros que eu faço, né? E os anciãos disseram que eu procurasse ajuda à minha mãe, que minha mãe poderia me ajudar. Sendo que minha mãe é de outra congregação e minha mãe não poderia me ajudar porque ela estava desempregada. Meu padrasto desempregado também, já ajudando minha mãe. Na verdade, eu como filho que teria que ajudar minha mãe, porque ela sempre me ajudou. E eu quero muito trabalhar para poder ajudar a minha mãe, né? Então os anciãos disseram que não poderiam me ajudar, que eu procurasse ajuda a minha mãe, né? Então eu fiquei muito triste com isso, fiquei pensando e os anciãos não estão fazendo a parte deles quando Jesus Cristo mandou os anciãos e todas as pessoas tentar ser imitadores de Jesus Cristo. Então fui pedir ajuda para os anciãos e os anciãos não me ajudou e eu procurasse minha mãe, o que os anciãos mandou fazer, entendeu? Fiquei muito triste com isso, continuei a estudar a Bíblia, continuei nas pregações e sempre continuei a procurar saber a respeito das Testemunhas de Jeová. E vi que a falta de amor é muito grande, entendeu? Como não teve amor por mim, não teve amor pelas outras pessoas também, que é muitos casos. Então fiquei muito triste com isso e decidi não ser mais publicado no batizado por muitas outras coisas, muitos outros motivos, e graças a Jesus Cristo eu estou melhor. Estou procurando estudar sozinho a Bíblia, procurando fazer pesquisas e aprendendo muito mais.
Até eu cheguei até para os anciões para entregar meu privilégio e disse que não quero ser mais publicador no batizado. Foi só isso. E hoje não sou mais. Então eu hoje sou feliz por ter conhecido a verdade e a verdade ter me libertado. Muito obrigado. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.